Eu, eu nasci em Picuí, né? Tive uma boa parte de minha infância em Picuí, entre a cidade e o sítio, Várzea Grande, né? Estudei tanto nas escolas do município, na sede, quanto na zona rural. A partir de minha adolescência, com 16 anos, eu mudei para o Rio Grande do Norte, né? Onde fui para lá. Nisso eu já tinha terminado, assim, voltando um pouco. Eu fiquei, mas concluí o ensino fundamental, né, que era o antigo ginásio, na Escola Ana Maria, né, que era a... Agora eu não lembro bem exato como era o nome, né, mas era ali na escola, que era da Senec, e isso eu tinha uns 14 anos, né. Aí, seguido, como o pai tinha um sítio aqui na Serra, né, a gente veio morar aqui na vila, e com 16 anos a gente foi para o Rio Grande do Norte, que na verdade foi onde teve assim, eu tive que parar de estudar, na verdade. Porque, assim, como eu estudava na Senec, a gente pedia, rezava para não ter aula um dia, né? Que era todo dia, todas as aulas. Quando eu fui morar no Rio Grande do Norte, lá em Currais Novos, fui estudar no IVP. E a gente passava mais tempo sem aula do que com aula, né? E acabou que isso me desestimulou muito, e eu acabei parando de estudar. E depois de, acho que com 16, antes de 17 anos, eu fui embora, né, para o Rio Grande do Sul, onde passei um ano lá com minha irmã, e isso acabou que os estudos ficaram de lado, né, foi só para trabalhar, a partir daí, e tentar, assim, tentei fazer, assim, supletivos, mas era uma coisa que não era muito. Eu morava num sítio, né, quando eu voltei do Rio Grande do Sul, o pai já estava morando num sítio, em Currais Novos, aí acabou que isso dificultou muito, né. Ah, daí eu voltei, fui trabalhar em Natal, aí nesse meio tempo eu tive meu primeiro filho, né, que aí já foi mais, eu já deixei de lado os estudos, já tive que me dedicar mais a ele, né. E foi se levando e acabou que, um tempo depois, né, eu casei, né, passei há quase 10 anos casada e fui só ser dona de casa. Regressei para Paraíba em 2004, né, foi quando me veio a vontade de retornar e fazer o ensino médio, né. 2005 me matriculei, mas na questão, né, de ser dona de casa e ter que estudar à noite em Nova Floresta, né, que eu vim morar aqui na vila de novo, eu acabei que, optando em ficar em casa e não estudar, né. Daí, quando foi 2006, eu novamente fiz minha matrícula, né, em Nova Floresta e decidi que não mais pararia, né, independente do meu marido me apoiar ou não, eu iria estudar. E concluí meu ensino médio, né, comecei em 2006, 2008 eu concluí. Final de 2008 eu fiz o vestibular na UFCG, em Cuité, para química, né, como eu gostava muito, né, gostei, né, no ensino médio da área de química. Só que daí, por apesar de me sair bem em muitas coisas, na parte de redação eu não me saí, e acabei não conseguindo. Ah, 2009, até me inscrevi para fazer o Enem, mas aí não deu certo, né, que eu tinha que trabalhar em Natal, né, quando eu precisava trabalhar. Quando foi 2010 eu me inscrevi no Enem novamente e consegui ser chamada para o curso de agroecologia, né. E em 2011 comecei a estudar. E graças a Deus, assim, foi um divisor de águas, o meu antes e o meu depois do IFPB Picuí, onde,
teve até um artigo publicado por Carla Altuori, se eu não lembro, lá no Rio Grande do Sul, a respeito dessa minha que no caso foi uma pesquisa a respeito da interiorização dos IFs, né, que eu dei o meu relato e ela publicou lá. Eu acho que das idas e vindas, né, do sítio para a cidade, né, que às vezes eu estudava em Picuí um ano, no outro ano seguinte eu estudava lá na Várzea Grande, né, na escola Francisco Alves de Souza, eu acho. Eu só lembro que eu adorava caminhar lá no sítio, descalça, quando chovia. Mas assim, não tem nenhum fato que aconteceu que me marcasse tanto, mas eu gostava de estar lá no sítio. Ela hoje, né, já é falecida, é dona Ana não, dona Maria de Seu Urbano. Ela é mãe de Eliane, que trabalha na Secretaria de Educação. Ela foi uma professora que eu acho que, diante da simplicidade dela, a dificuldade que ela teve para fazer o Logos, né, naquela época, né, que ela às vezes comentava com a gente em sala que era com um livro na mão e uma lata d'água na cabeça, mas ela não desistia de estudar. E assim, eu sempre tive muita facilidade na época, até o ensino médio, em matemática, eu gostava muito, né, ainda gosto, eu não tenho muita, hoje eu não tenho muita, acho que eu não tenho tanta facilidade quanto antes, mas eu adorava matemática. E por esse motivo, quando eu estava na terceira série do primário, né, eh, que era como a gente chamava, Dona Maria foi até Picuí, na Secretaria de Educação, e queria que eu passasse de ano. Em vez da terceira série, eu fosse cursar a quarta. Porque, apesar de, naquela época, eu fazia as atividades que ela passava para os alunos da quarta série e tinha mais, de certa forma, mais êxito do que os demais, né? E eu nunca esqueci, né? Eu sempre me resgato aquela força daquela mulher, Dona Maria. De interagir com meus colegas, e a gente se dava super bem, brincávamos demais, até eita, na hora do intervalo era aquela farra na merenda, na hora de fazer a fila da merenda, que não era tão interessante assim, quer dizer, era muito básica, mas que a gente fazia a maior festa, sabe. Era muito, eu tinha muitas amigas, assim, era muito bom. Era muito bom, a gente principalmente na Várzea Grande, né, que é onde, nossa, eu saía de casa acho que 1 hora antes de chegar lá. A gente ia caminhando, a gente ia brincando, a gente ia arengando os caminhos, sabe. Era muito bom, nos dias de chuva a gente tinha que fazer corrente para atravessar os riachos. Essas coisas era muito bom, era um tempo muito bom. Eu acho que as crianças hoje não, infelizmente não têm essa liberdade, né, de estar assim solto na natureza. Como a pergunta anterior do professor Hermano, da disciplina que eu gostava, né, na antes, eu coloquei como primeira opção, quando do Enem, né, eu fiz o Enem novamente, e na verdade, de início não foi tanto o IF em si, porque quando eu ouvia falar em agroecologia, como eu não tinha acesso assim, à internet, essas coisas, nem tinha muito contato com pessoas, vivia em casa. Daí eu pensei primeiro em primeiro plano fazer matemática, só que daí matemática em Campinas, mas mesmo assim eu coloquei, né, como primeira opção. E segunda opção, eu coloquei agroecologia, porque na verdade, quando eu ouvia falar agroecologia, eu não pensava em uma agricultura de base ecológica. Eu pensava como ecologia falar só da Amazônia, e de certa forma eu não tinha muito interesse em conhecer a Amazônia em si, né, como única, não desmerecendo, né, eles, o clima, a vegetação, tudo, né, não desmerecendo eles, mas assim, eu até falava assim, eu queria que fosse um curso que falasse mais de onde a gente vive, né, aprender a lidar com o que a gente tem aqui. E eu não tinha essa ideia do que era. Aí, 2010, Tatiana já começou a estudar, né, que eu já tinha, como Tatiana é da minha família, a gente já tinha uma interação, né,
e eu acabei que, de certa forma, me interessando também pelo curso, né, e era onde seria mais acessível para mim. Uma vez que se eu fosse estudar em Campinas, mesmo que eu passasse para estudar em Campinas, não teria nem como ir, né, como é que eu iria? Né, se na época eu só tinha, minha o Bolsa Família e nada mais, né, e não tinha perspectiva de trabalho, de viver do meu trabalho também, né, era muito complicado. Mas mesmo assim, eu começou esse despertar por agroecologia, né, e fui e consegui. Não fui de primeira chamada, né, ingressa, mas na terceira chamada lá, cheguei lá e, graças a Deus, concluí. A gente ainda estava lá ali no complexo, né, aqui em cima, no JK. Eu, quando iniciei, já foi ali. Só que, de certa forma, professor, me senti perdida, me achando que estava num lugar onde eu não deveria estar, né, porque, de certa forma, isso persistiu durante muitos anos na minha mente, né, que eu não poderia, que eu não deveria, e como na época o meu marido, né, na época dizia que mulher tem que, depois que casa, tem que ficar em casa e não estudar, né. E eu acho que a gente ainda passou uns 6 meses lá, ou 4 meses. E quando a gente via as fotos lá da estrutura do IF, lá do campus, nossa, todo mundo ficava louco para ir para lá, né, louco que mudasse logo. E que a gente hoje está eu fiz um curso recém lá e hoje está muito melhor que na época que a gente veio, que a gente foi para lá, mas já era de um suporte muito bom. A gente tem um campus que é maravilhoso, né, eu acho que tem muitas instituições aí que já tem mais tempo, né, que estão aí, não tem uma estrutura física tão boa quanto o IF. E os laboratórios não deixam a desejar, né. A gente vê uma estrutura muito boa. Eu digo isso porque eu vi outros laboratórios por aí, o do IF são muito bons. Você quando não tem como se locomover, como, né, não tem dinheiro, né, é complicado. E assim, não ter apoio também. E o que eu fazia? Eu ia para Picuí, que isso eu acho que foi quando, né, começou a mudar, que eu vi que eu poderia ser capaz de muita coisa, né. E eu pegava meu Bolsa Família todo e pagava de passagem. Eu vou cortar isso aí. Aí eu falei para Lidiane e para Cristiane, Totinha, que não iria continuar. E eu fui trabalhar em Dona Lenise para poder continuar estudando. Isso no primeiro período. Ah, fui trabalhar de doméstica, né, porque o sonho era maior que tudo, né, de ir além. E só que daí, para o segundo período já ficou muito mais carregado, né, assim, era muito mais disciplinas, e também teve um problema, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha computador, eu estudava para a prova, para as coisas, com, os slides que Lidiane imprimia, né, mas mesmo assim eu consegui. Só fui para a final em base científica com o Wilson, porque o Wilson era top mesmo em avaliação. Aí no segundo período, o professor Jandaílson me convidou para participar de um projeto de extensão, né.
Aí eu disse, professor, não tenho nenhum projeto feito de extensão, eu tenho um projeto de pesquisa que a gente fez em metodologia científica com a professora Denísia. Aí ele pediu para a gente ver o projeto, né? E acabou que desse projeto de pesquisa, a gente, né, ele deu uma melhorada maravilhosa, a gente fez um projeto de extensão e acabou que eu consegui a bolsa, né? E com essa primeira bolsa eu já consegui, né, ficar mais à vontade para estudar, né, me dedicar mais aos estudos. E foi onde o despertar da pesquisa me deixou mais, né, com vontade de continuar no curso. E eu acho que daí, a gente quando passa por essas coisas assim, né, as dificuldades, não que as dificuldades sejam boas, né, a gente não vai desejar que passe por obstáculos, mas isso faz com que a gente se conheça, né, ver a nossa capacidade de ir além do que a gente tem. E com essa pesquisa eu consegui comprar meu computador. Meu velhinho tá lá, ainda tá firme e forte, né? Não uso o bichinho, mas consegui comprar meu computador, né? E isso foi facilitando o meu acesso, né? Eu pude ter como estudar mais, né? Nas disciplinas e poder meu desempenho também melhorar. Eu acho que não, acho que quase 100% da turma interagia muito bem. A gente sempre, quando era alguma decisão, até de formar a camisa, tudo, todo mundo foi numa boa assim. As visitas técnicas eram maravilhosas. Nós tivemos viagens inesquecíveis, né? Para muitos lugares. Até que viagem ao Ceará, né, onde nós passamos uma semana lá, que tivemos a oportunidade de conhecer empresas grandes, né, como a Nutrilite, a Rangers, e a gente também conheceu uma associação de produção orgânica, que aqui, na época, não era tanto assim, até a gente mesmo do curso, né, não acreditava tanto que fosse capaz de produzir alimentos com qualidade tão boa, quanto os que são produzidos de forma convencional, tudo orgânico. E lá uma associação registrada realmente, né? Com selo, um grupo muito, de certa forma, eles são unidos, né? Que tem sede, eles têm caminhão, tinha tudo, eles fazem a produção na Serra da Ibiapaba e eles vão para Fortaleza, né? Eles escolhem essa produção para outros lugares, né? E mais, quando a turma, para sair, era uma festa, né? Quando a gente saía para uma visita. Além do aprendizado, era muito bom que a gente interagia muito bem. Assim, até hoje eu tenho contato com quase, 100% da turma não, mas uns 50% assim, eu ainda tenho contato. E de lá, eu tenho amizades fortes até hoje, né? Pessoas que faz parte do meu dia a dia mesmo, assim, da gente conversar, da gente se ver, quando a gente se vê a uma festa, de marcar ainda reuniõezinhas juntos e tudo, né? Não no momento agora de pandemia, que a gente se afastou um pouco mais, mas mesmo assim a gente tem contato, tudo. Isso graças ao vínculo que a gente fez lá naquela época, né, de sala de aula. Cada período tinha disciplinas que se destacavam bastante, né? Como assim? Eu acho que a parte lá uma que eu gostava muito era de micro-organismo, nessas coisas, né? Que até que eu adorava as aulas de Ana Cláudia. Nossa, a gente esperava por aquilo, mesmo que era muito complexa, mas eu amava aquelas aulas. Mas assim, que realmente o meu despertar foi com horticultura, foi, acho que,
o principal, assim, foi o despertar para a vida, realmente, para o que eu queria pós-IF, né? Trabalhar com horticultura. Fruticultura, sim, também junto, mas a horticultura como principal plano, né? Até que na época, algumas visitas que aqui no meu sítio sempre tiveram muitas visitas técnicas, né? Foram trabalhos, foram pesquisas de TCC desenvolvidas, eu sempre deixei minha área aqui, apesar de ser só 1 hectare, mas eu sempre deixei disponível para os professores do IF que quisessem desenvolver pesquisa aqui, dentro das limitações que eu tinha, mas que a gente pudesse desenvolver, né? O professor Lucínio deu algumas aulas, aqui veio acho que umas 2 vezes, tiveram alguns professores, o professor de Jair sempre, né? Alguma coisa que tinha lá, sempre vinha aqui. Professor Jandeilson também, né? Teve muitos professores. Eu vou citar aqui quase que todos. A não, essa aqui ficarem mais na parte de produção, né? Essas outras disciplinas, não. Professor Joab também, né? Com a parte de irrigação, que de certa forma para a gente é muito importante desde tudo que vai se desenvolver, né? Esse projeto na produção de hortaliça ou de fruticultura, de qualquer uma outra cultura. Mas, no caso, na disciplina, né, nas disciplinas do IE, dentro do curso, o que me direcionou mais, o que me fez ficar mais instigada a estudar foi a horticultura. Mas um congresso que eu fui no PEC Nordeste, que me despertou foi o que eu vi lá com a produção de palma forrageira, que até terminou sendo o meu projeto de TCC, que era uma coisa que, apesar da gente sempre ter aulas, eu tive muitas disciplinas, acho que com o professor Fred foi que eu tive mais disciplinas, mas eu não tinha esse despertar para trabalhar com cactáceas, né? E esse congresso me despertou e que até hoje eu tenho ainda, no momento só tenho 2 variedades de palma resistente, mas que eu tenho prazer em trabalhar com elas. Foi de vazio, porque apesar de eu ter respondido para uma pergunta à professora acho que era Niedja, eu não lembro agora, que era professora de estatística, que se possível eu faria até um doutorado, mas que de certa forma eu não, naquele momento ali eu não tinha tanto essa perspectiva, né, de ir além, né, e quando a gente chegou no TCC que dá aquele pânico de mercado de trabalho, você vai poder estudar, né, mas foi exatamente isso, o vazio de não saber o que viria depois da graduação, né. E assim, a gente teve uma aula da saudade maravilhosa, né, que a gente pôde ver que a turma realmente permaneceu unida, é tanto que quase que 100% da turma, né, terminou junta, não 100% não, na verdade. Assim, aqueles que realmente estavam querendo agroecologia, né, os 100% da turma que queria agroecologia, de certa forma, né, porque muitos foram por não ter opção, né, porque queria outros cursos, mas que não conseguiram, né, e depois foram conseguindo e foram saindo. E a gente tivemos uma aula, né, nós tivemos uma aula da saudade muito boa, né, eu acho que foi no dia da nossa placa, nós vimos nossa placa, sabe, foi muito gratificante de ter chegado até ali, sabe, a sensação de dever cumprido, sei lá, para mim, talvez para muitos ali não tivesse a sensação tão quanto foi para mim, né, de ter conseguido aqueles 3 anos e meio, né, ter terminado o curso, né. Eu soube mesmo de meus colegas foi mais isso aí, a afinidade, né, que não tinha no curso, e que o curso foi a opção por não ter conseguido ingressar no curso que desejavam, né. Porque assim, em termos de professores, a gente
sempre teve um corpo docente maravilhoso, né, professores que não não tem como destacar um ou outro, né, todos dentro de sua especialidade sempre foram maravilhosos, né, eu não tenho que me queixar de nenhum professor, né. Eu acho que eu estou mais afastada, mas ainda tenho um filho, né, o meu mais novo ainda continua estudando lá. Maíla também, quando fez o edificações também, ela tinha professores maravilhosos, né, que a gente vê que o professor, eu falo professor maravilhoso, aquele professor que instiga o aluno, que exige do aluno, né, e eu sentia que os professores dela, né, eram assim, né, é tanto que hoje, graças a Deus, ela concluiu ingressar na universidade, porque ela teve uma base muito boa no IF, né. Assim como eu consegui êxito depois do IF, porque minha base em agroecologia foi muito boa. Teve uma coisa também, professor, que eu achar assim, para mim foi, apesar das dificuldades, né, de sempre estar participando do projeto, o NEA foi bem importante, né, que também eu fui bolsista durante um bom tempo, né, que foi onde eu tive algumas viagens, congressos, essas coisas. Mas também eu voltei a estudar, eu já estava com, acho que, sei lá, eu acho que era 33 anos de idade, né. Eh, Tem muito professor que eu via que, assim, teve eu não vou citar nome, mas um ou 2 pessoas dos professores que talvez não acreditassem em mim por isso, né. E isso também é um diferencial, né. Muitas vezes, eu acredito que também muitas vezes as pessoas que param de estudar e retornam, e talvez elas não se sintam tão acolhidas, não pelos colegas, mas às vezes até sintam até uma certa rejeição por algum professor e acaba desmotivando ela a se evadir, né. Eh, que isso eu citei na minha entrevista do mestrado, né, que quando eu cheguei lá, todos na faixa etária, eu acho que né, acho que tinha o máximo que tinha era 27 anos, né, só tinha eu. E quando eu fui para minha entrevista, aí eu falei para o coordenador do curso, né, que eu fiquei mais nervosa para a entrevista por ser a única que era mais velha dos demais, né, de não conseguir chegar lá, por não ter como falar da maneira como eles queriam que fosse na entrevista, entendeu? Que aquelas outras pessoas lá, elas tivessem como se expressar melhor, por estar mais, de certa forma, conectado com tudo, né. Eh, teve um projeto aqui que foi o projeto Paz, e eu consegui, né, a base da consegui irrigação, caixa d'água, né, eu consegui um monte de coisa e a partir daí eu consegui a produção. Só que um detalhe, a gente tem o conhecimento, a gente tem a força de vontade, a gente tem como trabalhar, aí você está num lugar, vamos dizer assim, eu moro aqui no distrito, a produção de hortaliças, tipo as hortaliças que eu produzia uma diversidade bem boa, né. A quem vender, né, até tinha, só que daí as pessoas deixam de comprar aqui próximo, porque já tem aquele hábito de comprar na feira em Nova Floresta, de não valorização do produto mesmo, sabe. E, de certa forma, foi a desmotivação do que eu queria para mim, né, de produzir para viver disso, porque era meu sonho realmente quando eu saí, né. Produzir hortaliça orgânica, né, de base agroecológica. Orgânica, não posso produzir nem tão cedo, né, porque aqui, apesar de ter tudo dentro dos critérios, mas eu não tenho como me certificar, né, então eu ainda produzo hortaliça de base agroecológica. Você é produtor ou um agricultor?
né? Se não for do sexo masculino, você tem ainda mais dificuldade de comercializar seu produto, que ainda é uma coisa que a gente ainda está tentando quebrar, né? Quando vem projeto, quando a Secretaria de Agricultura tem algum projeto, ela muitas vezes as pessoas passam aqui na porta, mas não param aqui para avisar, né, que está tendo isso, está tendo aquilo, né? E isso ainda dificulta bastante, né? Mesmo eu tendo todo esse sonho de ser produtora orgânica, né, trabalhar com hortaliça, mas aí, até hoje ainda é um problema. Quando eu estou tendo alguma coisa produzindo, eu já coloco lá no Instagram, ST Cardeiro, que daí eu já estou nas minhas vendas, né? No momento estava parado, né? Mas eu vou reativar. Estou buscando ainda continuo no mesmo sonho de produzir hortaliça. O professor Lucínio falava assim, quem era Maria? Quem foi Maria, né? Porque eu acho que mudou muito até na minha forma de ver a vida, né? Hoje eu não tenho medo de nada, assim. Chega alguém aqui, tem um trabalho, tem uma coisa, tem outra coisa, eu vou lá e independente dos obstáculos ou das dificuldades, da falta de conhecimento do que eu vou enfrentar, eu não tenho mais isso, não tenho mais o medo que eu tinha antes, porque eu não me achava capaz, né? Eu me limitava dentro da minha casa e achava que eu teria, a única coisa que eu ia fazer para a vida era só aquilo ali, né? Não que eu acho que ser mãe ou dona de casa diminua ninguém, mas assim, eu me limitava àquilo ali, entende? E eu hoje me sinto capaz, é a história do empoderamento realmente da mulher, né? Eu antes eu me privava de muita coisa por ser mulher, né? E não buscava, de certa forma. Eu achava que isso era para outras pessoas e que não era para mim. E hoje qualquer coisa pode ser para mim. É tanto que eu saí, e a primeira oportunidade que teve a especialização, eu fui lá e fiz minha inscrição e consegui, né? Também tive muito incentivo, né, de alguns professores, de não, para que eu não desistisse. Como eu já tinha chegado lá, né, concluído a graduação, e foi com que fez com que eu tentasse, né, dentro da especialização, de fazer uma prova de mestrado. Né, que quando eu passei na prova, eu até falei para que mesmo passando eu não iria ter como ir estudar em Campina, que eu não, se não tivesse bolsa, como eu estudaria, né? Até porque Maíla, na época, estudava em Picuí e Marlon estudava aqui, né, na vila. Mas eu sempre tive muito apoio, né? E o professor Dejaí me ofereceu a casa dele para morar, para estudar, né? Para eu ficar lá até concluir o curso, caso eu não tivesse bolsa. Mas, graças a Deus, minha turma foi, né, foi agraciada, todos foram contemplados com bolsa, né? E acabou que eu consegui mais esse degrau, né? E foi graças tudo ao IF. Tudo ao que foi dito em sala de aula, todas as motivações, de não ser só aquele peixinho dentro do aquário, sabe? Fuja do aquário, né? Eu não esqueço palavras assim. Não se limite às paredes do aquário. Pule fora, vá para o mar, né? E isso foi o que eu fiz. Até pensei em fazer prova para doutorado, né? De vez em quando ainda penso, mas no momento ainda não. Não tem como. Mas foi exatamente tudo isso que eu vivi foi graças à interiorização do IF, realmente. Foi a nossa valorização das pessoas que não tinham oportunidade realmente, né? Pessoas que não tinham condições financeiras,
no meu caso, né, que tinha parado de estudar há muito tempo, né, que não via mais perspectiva nos estudos, que vivia só para os filhos, né, e o IF foi realmente o divisor de águas na minha vida. Hoje, realmente, eu não sou mais aquela Maria. Tem a minha essência, né, o caráter que foi construído, né, mas assim, em termos de buscar, né, e além dos horizontes que, né, não tem mais parede que me limite ao que eu quero. Mas minha camiseta está ali guardada, né, com a do IF, que tem o nome de agroecologia, ela não, ela vai ficar amarela, vai ficar, né, só espero que a traça não chegue lá, mas vai ficar guardadinha como recordação de agroecologia, né, do curso de agroecologia, que ainda pode ser que muita gente não valorize, mas que para mim é uma meta de vida, né, hoje eu vivo. Hoje eu sou agroecóloga de coração, não só no diploma, né. Eu produzo minhas hortaliças, eu valorizo, eu dou maior apoio. Infelizmente, a gente não tem ainda um mercado muito abrangente, né, a gente ainda se limita muito. Mas em termos de produção mesmo aqui, todos os agricultores que param aqui, quando eu estou fazendo uma pesquisa, quando eu estou produzindo alguma coisa, eu sempre procuro incentivá-los a produzir de forma agroecológica. Eu acho que a minha camisa retrata tudo, né, porque quando realmente eu vi a vista aqui no sítio, né, todo mundo está vendo que eu tenho agroecologia, tanto no peito como na camisa. Legal. Eu acho que aquele momento ali foi a consagração, né, que realmente eu tinha conseguido, né, independente do TCC, do aprendizado, de tudo que eu estava levando para mim, mas aquele momento ali foi a consagração, eu e meus colegas ali, né. Eu até me emocionei, porque Marlon foi que me levou até, né, entrou comigo, e eu acho que aquele momento foi a consagração mesmo. Buscando ser produtora de hortaliça. Hoje eu produzo para minha alimentação, né, eu não tenho, porque falta capital para investir, né. Eu até tenho água, tenho um solo bom, né, mas falta o capital para investir. Então, me limita só isso aí, mas eu continuo. Eh, recomecei produção de galinha, agora é porque assim, como eu não tenho como viver da produção, eu tenho que migrar para outros trabalhos, né. Aí, às vezes, eu, de certa forma, tem muitos que me absorvem muito, eu não termino abandonando, né. Mas não tem como mais. Depois, assim, eu me tornei agricultora depois de ser agroecóloga, né. Antes do curso de agroecologia, eu era filha de agricultor. Eu não queria ser agricultora, né. Eu não gostava de trabalhar na agricultura. E, de certa forma, culturas anuais, para mim também, não é tão interessante assim, esperar só que o inverno venha, né, para eu plantar feijão e arroz, ou feijão e milho, feijão e arroz, feijão e milho, mas assim, aquela produção contínua, de melhoramento, de procurar produzir dentro do que a gente tem, né, com irrigação, e ter o ano todo, e não só ficar esperando pelas culturas sazonais, né. Eu não serei mais filha de agricultor, hoje eu sou agricultora agroecóloga, né. A parte do fundamental 1, 2, né, ensino médio, aí no IF, né, tanto na graduação, especialização, como também no mestrado, eu tive ótimos professores. Mas assim, não tem como, eu esquecer Dona Maria, né, porque realmente ela, infelizmente, ela morreu muito jovem, né. Mas ela era de uma, nossa, assim, era de uma força, sabe, que eu
aquela coisa lá, aquela dificuldade toda que ela tinha de estudar e passava para a gente, sabe? E ela não se estressava com nada. Ela dava aula para 2 turmas ao mesmo tempo, né? E ela não tinha o aluno chegar, poder estar aquela coisa, o aluno, ela não respondia mal a nenhum aluno, ela era super tranquila, sabe? É de uma... Eu nunca vou esquecê-la, nunca, né? E você agradecendo por eu ter aceitado participar da pesquisa do professor, mas eu que agradeço, né? Poder contribuir, de certa forma, para, assim, o conhecimento, né, de outras pessoas. Porque muitas vezes, assim, eu sempre fiz questão de tudo que eu fosse desenvolver, fosse aqui no sítio, ter alguma pesquisa, para que os agricultores vissem, para que achassem que podia dar certo, né? É tanto que eu produzi tomate orgânico no meu mestrado. Muita gente aqui me desmotivou demais. Teve gente que quis fazer apostas comigo, que eu não conseguiria produzir de forma orgânica o tomate, né? Quando eu falei, quando minha professora pediu para que eu escolhesse uma hortaliça para fazer a minha dissertação, né? A minha pesquisa, eu escolhi tomate. Ela disse: tem certeza que você quer tomate? Eu disse: tenho certeza. Ela disse: mas por quê? Eu digo: por causa da grande quantidade de produto químico que é utilizado para produzir. E o tomate está na mesa de todo mundo, todo dia, né? Seja numa salada, seja para até na condimento, para temperar uma comida, né? Como é que você vai num barzinho, né, que tem um vinagretezinho, né? Uma delícia, né? Já pensou aquele tomate lá sem veneno, né? Aí era mais para isso, para conscientizar a minha região aqui, que é possível sim. Hoje tem pessoas produzindo tomate aqui, perto do meu sítio, que estão produzindo, né, do jeito convencional, né? Mas que eu não estou produzindo hoje porque eu não tenho condições ainda de investir, mas que eu vou conseguir, né? Eu ainda vou conseguir, eu estou trabalhando para isso. Está demorando, mas eu vou conseguir, né? Eu terminei o mestrado um dia desse, em 2018, né? Daqui uns anos, daqui um ano, 2 anos, quem sabe se eu não vou ser uma produtora de tomate orgânico, né? É, o menino lá do mapa, né? George, né? Que infelizmente hoje está com Deus, ele falava que ia me ver sendo produtora de tomate orgânico. Ele acreditava no que eu acreditava, né? Maria, eu vou lhe certificar, eu vou ter o prazer de ir na sua propriedade. Infelizmente ele não vai ter, mas quem sabe? Se um dia o mapa não vai me certificar como produtora orgânica, né? Eu não vou desistir, eu estou jovem ainda, só tenho 46 anos, né? Tenho muito ainda, muito caminho pela frente, né? Pelo menos força de vontade eu tenho para produzir, né? E coragem. Aqui muitas pessoas que tinham potencial, que queriam estudar, né, realmente, não tinham oportunidade, né? E o IF proporcionou isso, né? Quantas famílias aqui, né, que via seus filhos, né, ter que ficar em casa, né, terminar o ensino médio, ficar em casa, né, e não ter oportunidade de cursar um curso superior. E mais, fazer um curso integrado, né? A gente só tem a escola do Estado para oferecer o ensino médio, não desmerecendo o Estado, mas a gente vê a superioridade que a gente tem dentro do IFPB, né? Quer dizer, do Instituto Federal de Educação, como um todo, né? A gente vê que os filhos da gente, a gente vê, é como você ver uma célula desenhada num livro e você poder conhecer essa célula no microscópio. Olha que coisa linda, né? A gente não podia, quando eu fiz aula de química, a gente foi conhecer o computador, a gente não pôde nem, a gente só via, olhou no microscópio, né? A gente olhou no microscópio, mas não conseguia ver nada ali, né? Era só para conhecer, saber que lá tinha isso, tinha aquilo. A gente não podia utilizar para nada. E o IF proporciona isso aos alunos, né? No curso de monitoramento de águas que eu fiz, nesses últimos tempos agora, né, o ano passado,
os meninos lá, super engajados nos projetos, né, com seus professores. Como é que o Estado tem uma estrutura, né? Como é que o Estado pode proporcionar isso aos nossos filhos, né? Como é que o Estado pode oferecer também uma oportunidade, né? De uma pessoa que passou muito tempo sem estudar fazer uma graduação, né? O IF abriu essas portas, né? Muitas universidades por aí, muitas faculdades que têm. Se você não tem um emprego, você não tem como ingressar, né? E aí a gente tem a oportunidade de estudar, né? Adquirir conhecimento, tem projetos de pesquisa que você pode se engajar, ser bolsista, né? Você se sentir útil, sentir que você está contribuindo de certa forma com a ciência, né? Que coisa linda, né? E isso, aqui para a nossa região, o IF foi, de certa forma, é o divisor de águas para muita gente. Para muita gente. É uma oportunidade que muita gente que não pensava em estudar, né, conseguiu, né? Conseguiu concluir um curso superior. E eu sou grata demais, demais. Grata demais por isso. Por mim, né? E por meus filhos. Né, que hoje eu, né, Maíla com certeza vai chegar bem além, e Marlon, se Deus quiser também. Eu espero que ele continue firme aí no curso de Geologia. Gratidão a todos vocês e ao IFPB.